Estou com uma placa-mãe Asus X555UJ, revisão 2.0, que não liga. O LED que informa a energização da placa fica aceso. Fiz análise visual na placa e nas entradas de periféricos, aparentemente está tudo ok. Fiz análise tátil e não encontrei nenhum componente esquentando. Fiz o teste do botão Power e está ok. Como não estou conseguindo o board view da placa, fiz as medições na PLs. Encontrei as tensões de 5 e 3 volts em duas PLs diferentes. Essas duas são próximas à conexão do cooler. Não consigo encontrar o defeito. Pode me ajudar? Para melhor ilustração, segue o link de uma foto onde encontrei os 5 e 3 volts. O link não veio aqui. Muitas vezes o YouTube ele bloqueia. Bom, quer ver? Cadê? Qual foi a primeira coisa que ele colocou aqui? Não liga. Então a gente parte daí. Não liga e pode ser o cristal, o oscilador impede a placa de ligar. Os pinos do power, você viu aí se está chegando a tensão lá para dar o start. Ele diz que testou o botão power, né? Só que tem que ver, ele tem que colocar o multímetro ali no botão power, ele vai achar uma tensão ali. Como a gente não tem o esquema elétrico de Asus nem sempre você acha. Asus e Samsung são as máquinas mais chatas, ao meu ver, para material técnico. Mas assim, se você tem tensão no botão power, você aperta o botão, o teu multímetro zera, quando você solta, ele volta a nível alto, então é porque a informação do botão físico power está chegando lá no Super I/O, no pino responsável por ligar, né, a máquina. Existem dois tipos de botões. Existe o botão físico, aquele que a gente aperta, e existe lá no Super I/O o pino responsável por também fazer, no caso, ligar o equipamento. Né? Então, tem um pino lá que você vai ver que tem correspondência direto do botão Power para o Super I/O. Quando você aperta o botão Power, esse pino ele é aterrado. Quando esse pino é aterrado, a máquina starta. Então, foi o que o professor André falou. Cristal oscilador, será que não tem nenhum aí com uma solda, de repente, trincada, com alguma oxidação? Tem que ver se o Super I/O não tem oxidação, não tem nenhuma solda estranha. Também o fato de uma máquina não ligar também pode ser um corrompimento de BIOS também, a gente não tira essa hipótese. O fato de você achar 3 e 5, você achou ali provavelmente as tensões do PWM primário. Mas depois que a máquina starta, é que as demais tensões vão começar a acordar. Né? Seria uma sequência de start. Só que a gente, sem um esquema elétrico, fica muito complicado da gente dar um ponto certeiro. Então, primeira coisa, procurar oxidação, cristais osciladores, ressolda eles, ver todos os pinos do Super I/O, está tudo bem soldadinho, não tem nenhuma solda estranha, nenhuma oxidação. Às vezes você tem componentes em volta do Super I/O que podem estar com uma solda feia, às vezes algum resistor, algum capacitor. A gente tem que passar um pente fino na placa, porque às vezes você está com um problema, às vezes simples. Tá? Às vezes pode ser um componente que está com uma solda fria, pode ser uma oxidação que está num componente, está impedindo a máquina ligar, pode ser uma BIOS corrompida. Assim, tem que ir por eliminação, tá? Tem gente que não está ligando, vou meter fogo no chipset, vou fazer logo o reflow. Não faça isso, porque o reflow ele já não é um procedimento que a gente pode considerar um procedimento seguro. Né? O reflow é você esquentar o chipset para que aquela solda interna entre em ponto de fusão, mas você pode danificar a máquina também num reflow mal feito. Né? Então, verifica a BIOS, tenta regravar novamente essa BIOS com um arquivo sabidamente bom. A análise tem que ser minuciosa aí, tá? A máquina que não liga e está recebendo... eu pluguei a fonte, tá lá o LEDzinho que diz que a máquina está
recebendo energia, né? Mas não liga, tem que passar um pente fino. Primeiro, análise visual, porque a gente resolve muita coisa com análise visual, um microscópio, uma boa lupa, uma boa lente de aumento, para você ver como é que está o estado da placa. Às vezes tem placa que pega uma oxidação mínima que seja, você pode impedir a máquina de ligar. Mas faz isso aí. Dá uma boa verificada na placa, vê se não tem nada estranho, tiver cristais osciladores, ressolda eles. Não achou nenhuma oxidação, não achou nada de estranho? Tenta uma regravação de BIOS. E o que você falou aí do Super I/O é muito importante. Muitas vezes os alunos deixam passar, né? Porque tudo isso que a gente falou, ele não colocou aqui o que ele fez, né? Exceto o teste do botão Power, né? Ele viu que tá ok o botão Power. Mas enfim, né? Eu não vou acrescentar mais nada, que o Daniel já passou tudo aí bem detalhado e reforçou mais uma, 2 vezes para o camarada não esquecer na hora que estiver na bancada. O Cleidson tá aí, boa noite. O Antônio, boa noite. Boa noite. O EB Info. Professores, eu entendo como funciona o capacitor como filtro, mas o que significa a função desacoplamento? Desacoplamento. O que acontece? Geralmente você coloca um capacitor na saída de tensão de um determinado circuito. Quando a gente fala que ele está desacoplando a tensão, é no sentido de que a carga ela consome corrente elétrica. Muitas vezes você tem um surto. Por exemplo, a carga está consumindo determinada corrente elétrica para produzir um trabalho. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais ilustrativo. Uma lâmpada. Uma lâmpada com um controle de brilho. Ela está com brilho baixo, baixa luminosidade, ela está consumindo baixíssima corrente. Conforme você vai aumentando o brilho dela, ela vai precisar de mais corrente para fornecer aquele brilho, aquele alto brilho, aqui para desenvolver aquele trabalho. Muitas vezes esse alto consumo de corrente pode fazer a tensão no circuito cair. Momentaneamente ela cai. Então vamos dizer que você precisava de 5 volts para alimentar aquela lâmpada. Devido àquele consumo repentino de corrente, a tendência é que a tensão caia um pouco. Para não cair, a gente coloca um capacitor ali naquela linha que a gente chama de desacoplamento de tensão. E o que ele faz? Funciona como uma espécie de bateria. Uma espécie de bateria onde aquele consumo momentâneo de corrente ele vai descarregar rapidamente, supre a necessidade de corrente e já se carrega muito rápido. Então você não tem essa pequena queda, essa pequena variação de tensão. Então desacoplar a tensão é exatamente isso. É colocar um capacitor que vai funcionar como uma espécie de bateria naquela linha de alimentação para fornecer corrente de uma forma rápida para o circuito, para desacoplar a tensão e fornecer corrente. O Juninho tá aí, boa noite a todos. Boa noite. E o Edson. Estou com o notebook HP G42. Liga, mas não dá vídeo. Já testei memória, medi as tensões, não tem. 3V LCD e não tem sinal de controle LVDS. DISP _on. Bom, essas tensões aí, primeiramente você tem que ir no esquema elétrico e analisar o circuito do LVDS. Geralmente essas tensões, elas estão ali, mas elas nascem em algum lugar. Tá, Edson? Geralmente, o mais 3 volts LCD, o LVDS de espião, elas nascem de algum lugar. Então, no esquema elétrico, você tem que selecionar, por exemplo, mais 3 volts LCD. Seleciona, não sei qual é o leitor de PDF que você usa, eu uso o Foxit, né? Então você dá um Ctrl F, ele vai aparecer lá em cima, um lugarzinho para você colocar a palavra que você quer procurar. Então você bota mais 3V LCD, do jeito que está no esquema elétrico. Se tiver com underline, tiver com espaço, é do mesmo jeito. Então você copia e cola. E você vai ver qual é a origem dessa tensão mais 3 volts LCD, mais 3V LCD. Geralmente ela se origina de algum lugar, às vezes de uma outra tensão, pode ter ali um ou mais transistores que fazem esse chaveamento. De repente, ela depende de uma outra tensão
que chaveia o transistor para aquela tensão aparecer. Então, você tem que ver no esquema elétrico aonde essas tensões nascem, tá? Por quê? Porque se ela está faltando lá no LVDS, você tem que ver o caminho que ela percorre para ver aonde que ela está originando, e dali você vai ver se ela está saindo ou não. Tá? Então, tem tensões que, por exemplo, às vezes vem do 3 volts suspenso, por exemplo. Então, quando você liga a máquina, esses 3 volts suspenso chaveia um transistor que vai pegar e vai jogar uma tensão lá para o LVDS. Assim, tem que analisar o esquema certinho para justamente você ver aonde que essa tensão nasce e se ela está percorrendo o caminho para chegar lá no LVDS. Às vezes, para ter, geralmente, esse circuito de LVDS, ele tem ali transistores, né? E um transistor desse pode não estar chaveando, ele pode estar ruim. Então, às vezes, a tensão vai naquele transistor, mas ele não está sendo chaveado, então aquela tensão não passa para frente. O interessante é você ver onde essa tensão nasce, que você vai matar essa charada aí. O circuito LVDS não é um circuito ruim de analisar, mas a gente tem que colocar na cabeça que, se aquela tensão não está aparecendo ali, ela tem uma origem. Então, no esquema elétrico, você tem que procurar a origem dela para ver por que ela não está chegando lá. Pode ser uma trilha rompida, um componente aberto no meio do caminho. Né? A gente tem que lembrar que o circuito LVDS tem algumas proteções, né? Principalmente fusistor, né? Às vezes tem gente que mexe na tela, tira o flat com a bateria conectada, né? Às vezes dá alguns retornos na placa. Então, tem placas com projetos mais elaborados que tem componentes que atuam como proteção. Só que você tem que passar um pente fino aí. Tá? Não tem uma regra, uma receitinha. Tira isso aí que resolve. Assim, o G42, a gente sabe que ele dá muito problema de BIOS, dá muito problema de chipset, mas nem tudo se resume a BIOS e BGA, tá? O pessoal, às vezes, acaba querendo pegar certas receitas, aí faz aquilo, não dá certo, e aí piora a situação da placa. Tá? O fato dele ligar e não dar vídeo, você tem que ver. Ele está dando vídeo externo, né? Tem que ver, não lembro se tem... Eu acho que G42 tem VGA e alguns modelos, eu acho que tem até HDMI. Está dando vídeo externo? Você já testou isso? Que pode ser, de repente, problema no LVDS. Você pode ter problema... Bom, flat é meio remoto, porque se o flat tivesse com via ruim, tivesse ali com alguma via em curto, de repente você conectaria o flat, a máquina desligaria. Mas eu apostaria mais em falha na tensão no lugar de origem dela. Então, você tem que ir no esquema, aonde que vem o 3 volts LCD? Vem um circuitinho lá, que ele pega o 3 volts suspenso, tem transistores ali, tem que ver, os transistores estão bons, estão chaveando, está chegando tensão para chavear o gate desses MOSFETs aí, desses transistores? Está chegando. Então, por que não está chaveando? Às vezes, esse circuito de LVDS tem muito MOSFETzinho, aqueles transistorzinhos de 3 terminal pequenininho. Eles dão muito problema, tá? Então, geralmente, um daquele ali que não estiver chaveando, o circuito não vai funcionar. Maravilha. Tá afiadinho hoje, hein, Daniel? Fazer resposta de notebook. Andou quebrando muita cabeça essa semana com o notebook? Essa semana foi osso, meu amigo.